A nossa aula de hoje será sobre grupos e equipes. Um grupo, de uma maneira geral, é um tanto de pessoas, né, que tem um objetivo ou um interesse, comporta-se da mesma maneira ou estão localizados numa área geográfica restrita. Os grupos nas organizações, que são obviamente o foco de estudos em administração, né, têm o objetivo de realização de tarefas. Né? Suas características, né, que as pessoas compartilham dentro de um grupo, né, surge um sentimento de amizade, talvez ideologia e uma lealdade à empresa. Para as organizações, nós podemos falar em dois tipos de grupos, os formais e os informais. Vamos começar pelos formais. Grupos formais, as equipes de trabalho. Né? A administração cria para qualquer uma unidade de trabalho. Esses grupos podem ser permanentes, são aqueles expressos no organograma funcional de uma organização, também chamados de grupos funcionais, por esta razão, né? E as equipes das unidades funcionais estáveis. Os grupos temporários foram criados para cumprir uma dada tarefa que, quando ela é feita, encerra-se o grupo. Normalmente são as equipes para um determinado projeto. Acabou o projeto, acabou a equipe. Ou então grupos de tarefas ou forças-tarefas. É formado por pessoas que podem estar em algum outro grupo permanente da organização, né? E, portanto, passou a fazer parte de uma força-tarefa, ou de um grupo-tarefa, ou de uma equipe de um projeto, né? E quando essa atividade se encerra, ele pode retornar-se ao grupo normal, né? Os grupos estáveis. Os grupos informais, eles foram estabelecidos de maneira informal. Então, portanto, não tem um chefe, né, no organograma para liderar esse grupo. Sim, possivelmente tem um líder ou líderes que formaram este grupo. Normalmente, eles surgem porque os integrantes sentem a necessidade de formar um grupo para um determinado objetivo. Eles podem ser, sim, fazer parte de um grupo formal ou de um grupo já existente na organização. Bom, pode ter mais de um grupo informal em um grupo formal. O Big Brother Brasil, embora eu não assista, já vi alguns, né, mas resolvi que isso, para mim, sempre foi perda de tempo. Você percebe que criam-se, às vezes, 2, 3 grupos dentro daquele ambiente, que é um grupo formal, o todo, né? E grupos informais, onde eles estão brigando por determinadas coisas. Né? Então, uma pessoa pode fazer parte de mais de um grupo informal? Pode, né? Assim como alguém nessa briga, por exemplo, no Big Brother, deve ter alguém que consegue meter o bedelho em 2 grupos ou mais. Realmente eu não acompanho, vocês podem me dizer isso com mais certeza. Bom, quais são os importantes?
os grupos de interesse, formados independente de relações de amizades, mas que têm um interesse comum, um objetivo, né? Queremos conquistar, sei lá, um lugar de relevância na empresa e algumas pessoas por afinidades ou outras, né, mas tendo esse interesse, se juntam, né, começam a trabalhar para isso. Também surge por questões de amizade, né? Interesses profissionais comuns, alguma espécie de afinidade, né? Um grupo de administradores, nós temos uma afinidade à nossa profissão, né? Grupos de professores do IFE, né? Mas dentro desse grupo de professores, a gente tem uma afinidade, por exemplo, de um grupo que vai a um determinado restaurante juntos, né, quando não tem pandemia, é claro. Bom, pela proximidade física, há uma facilidade de interação, né? Sendo que a convivência necessariamente tem que ser agradável, a não ser que as pessoas gostem de DRs, aí um grupo que se une para fazer DR, né? Mas normalmente, né, procura-se uma convivência agradável. Bom, esses grupos de amizades são definidos por sentimentos, né? A amizade é um sentimento, uma identidade ou uma afinidade. Bom, Tuchman, Bruce Wayne Tuchman, né, morreu em 2016, é um psicólogo americano, que ele publicou a teoria conhecida como estágios do desenvolvimento de grupos, né? E esses 5 estágios nós vamos comentar a partir de agora. O primeiro deles é a formação, o estágio inicial, né? Quando vocês chegaram no IFE, por exemplo, né, havia uma curiosidade entre vocês, cada membro conheceu os demais membros do grupo, imagino isso, né? E começaram a ter uma certa interação entre vocês. Bom, havia uma dose de incerteza sobre o que cada um pretendia, né? E isso refletia na estrutura, talvez no começo não tinha nenhuma liderança reconhecida, porque vocês estavam se conhecendo, reconhecendo-se, né? Conhecendo onde estavam pisando. Após algum tempo, até que vocês se acostumaram entre vocês, né, começou a surgir algumas amizades, tenho certeza disso. Mesmo se já existia alguma familiaridade, o projeto significa uma situação nova no trabalho, né? No caso, né, de um projeto, um grupo vai. Mas no caso de vocês, que eu estou exemplificando, né, era uma situação nova para todos, né? Bom, a tormenta, né, começa a ter conflitos no grupo. Vocês percebem diferenças de opiniões dentro do grupo, né? Um começa a chamar o outro de bolsonarista, o outro de petista, não sei o quê. Vocês são. Vocês têm umas opiniões que eu não concordo, né? E começa a ter diferenças, né? Cria-se uma resistência em relação aos limites da individualidade. Definição, quem irá liderar o grupo, né? Começa a ter membros medindo forças, né? Quando o grupo sobrevive essa tormenta, né,
essa hierarquia estará relativamente clara para os membros do grupo. Os membros começam a reconhecer algumas lideranças, como esse grupo vai desempenhar suas tarefas. Bom, se o grupo foi reunido, né, pela empresa para desempenhar um determinado projeto, após aquela fase de tormenta, né, começa-se a ter uma coisa mais normal. Ocorre a coesão do comportamento do grupo, tornando os integrantes mais próximos uns dos outros. Um sentimento de identidade, né, pois nós temos uma tarefa a cumprir juntos, né? Então começa a se agir como uma unidade coordenada. Começa a surgir uma estrutura do grupo que se torna mais sólida para esse grupo funcionar. O desempenho, né, da quarta fase de desenvolvimento de um grupo, segundo Tuckman, ou de uma equipe, né? Quando o grupo se consolida perante as pessoas. O grupo está coeso e a sua energia é analisada nas tarefas a serem realizadas, né? É um grupo que passou um problema, eles já se interagem, agem e saem para soluções, né? Nos grupos permanentes de trabalho, isso pode ser considerado o último estágio da formação, né? Aquela equipe que se consolidou numa determinada área de uma empresa, né? Que passou-se a ter uma unidade, saber, respeitar as ideias, enfim, né? Agora, a etapa do desempenho continua ocorrendo de forma contínua. Em grupos temporários, nós teremos uma outra etapa. Como nós falamos, um grupo temporário é aquele que foi realizado para, durante o desempenho, atingir um determinado objetivo. Atingiu o objetivo, acabou o grupo, né? Não tem outra. Né? Se nós tínhamos um projeto para desenvolver um novo produto, o produto está desenvolvido, acabou o grupo, né? Então, é o estágio final do desenvolvimento dos grupos temporários, é a interrupção, né? Aí o grupo vai encarar o seu fim. As atividades vão ser concluídas e o grupo vai ser dissolvido. O foco deixa de ser o desempenho das tarefas, né? E sim para encerrar, né? Alguns membros se sentem mais contentes com o desempenho obtidos, né? Agora, começa a surgir conflitos dentro do grupo. O pessoal, alguns ficam abatidos com o fim até da amizade que ocorreu, do convívio, né? Mas nós vamos encerrar uma etapa e vamos voltar possivelmente para o posto onde a gente estava. E se esse projeto temporário demorou muito tempo, pode ser que alguém ficou no seu lugar, no seu grupo permanente, né? E aí os conflitos começam a ser maiores. Bom, vamos falar agora um pouco do trabalho de um grupo, né? A dinâmica de um grupo. É um sistema onde temos pessoas com objetivos e recursos que precisam atingir algum resultado, né? E isso vai medir o desempenho do grupo, de ter realizado ou não o que se pretendia dele, né? Então, pessoas são recursos, eles interagem, né? Os processos, forma como se comunicam, trabalham para realizar as atividades. O resultado é um produto, um serviço, uma ideia, um efeito comportamental, algum resultado
que se pretendia atingir. Portanto, as pessoas, né, fazem parte, são recursos, né? E para que um grupo tenha um bom desempenho, né, é preciso que as pessoas tenham competências, experiências, formações, valores e uma determinada personalidade que seja adequado a este grupo. O processo é a forma como os integrantes de um determinado grupo interagem, né? Obviamente, a comunicação, né, é um fator importante. Os integrantes do grupo trocam informações e coordenam as tarefas através da comunicação, né? Sentimentos envolvem-se nesse processo, né? As pessoas têm emoções, interesses, valores, atitudes e outras manifestações do comportamento. Os integrantes de um grupo desenvolvem-se em relação aos seus colegas, o que pode favorecer ou comprometer o resultado dos grupos. Então, a comunicação é um fator que entra, os sentimentos, né, pode ajudar ou não. Bom, se falamos que todo grupo é formado para atingir um objetivo, né, o resultado esperado é que este objetivo seja atendido. Então, são avaliados por intermédio de critérios de desempenho, né? A realização de objetivos foi eficaz? Atingiu os objetivos? Né? Ou a satisfação dos integrantes do grupo também pode ser avaliado, a qualidade técnica do resultado, né? E a eficiência, se usaram recursos materiais, humanos, financeiros, né? Tempo, né? Com a melhor eficiência possível, né? Quer dizer, com o menor número desses recursos para se atingir o objetivo desejado. Claro, inovação e criatividade hoje são fatores que são sempre lembrados em avaliações. E se houve um desenvolvimento de competências das pessoas, se elas aprenderam. Bom, então os critérios permitem, né, orientar a avaliação para os resultados relevantes, comparar com outros grupos e planejar atividades de desenvolvimento de equipes. Então, um grupo bom é um grupo que tem alta performance, é um termo que tem saído, está se usando, está em mar, né? O que é? É um grupo com eficácia. Eficácia, né, é atingir objetivos, né? Então, uma alta taxa de realização de objetivos, de atingir objetivos, significa um grupo com muita eficácia, com alta performance. Integrantes trabalham em regime de colaboração mútua e não um ajuntamento de indivíduos, né? Um grupo de eficácia não é um grupo, juntei ali um monte. Não. Temos que ter uma colaboração mútua, né? Uma coesão, uma organização. Isso nos leva a ter sinergia. Sinergia é a capacidade dos integrantes trabalhar coletivamente, produzindo resultados maior que a simples soma de suas contribuições individuais, né? Um grupo tem sinergia quando quando os 10 integrantes produzem juntos mais do que produziria individualmente cada um. Eu gosto de falar fatores críticos para o sucesso de alguma coisa, mas às vezes isso traz algo
é uma confusão para os alunos. Fatores críticos não é aquilo que a gente vai criticar, são os fatores chaves para que tenha sucesso, para que aconteça o que nós queremos, os nossos objetivos. E um fator chave, né, um fator crítico para o sucesso de um grupo, com certeza é a clareza de objetivos. Se nós sabemos claramente o objetivo que o grupo todo, né, todos os membros do grupo têm clareza do objetivo, fica muito mais fácil de agir. Né? Porque todos sabem o norte a ser seguido. Objetivos não claros, sabe, dá uma bagunça. Né? Há o que se chama tecnicamente de desperdícios e frustrações. Providência fundamental para um gerente de uma equipe, portanto, é definir a missão e os objetivos do grupo. Muito importante é envolver os participantes nesse processo. Olha, nós precisamos atingir tal objetivo, gostaria que vocês pensassem junto comigo. Você traz o grupo para pensar junto, né? E aí você cria um envolvimento. As pessoas gostam de pertencer a grupos que vão lhe projetar de uma maneira legal. Né? Trabalhar com pessoas que têm competência técnica reconhecida, né? E você está ao lado dessa pessoa é algo que lhe faz pensar assim, poxa, seria muito interessante eu trabalhar com fulano de tal, porque o cara é bom nisso. Né? E, possivelmente, eu vou me tornar um bom neste assunto também. Né? O fazer parte de um grupo, né? Essa percepção de que os componentes fazem parte do grupo é importante para a coesão. Né? É um grupo que vai enfrentar um desafio, uma motivação oferecida pela missão. Né? Poxa, pensem os grupos de cientistas que estão fazendo parte do desenvolvimento das vacinas para a Covid, como eles se sentem importantes, o quanto isso torna o grupo deles coeso. Bom, sucesso de pessoas que participaram de outras missões. Né? O Instituto Butantan e o Bill Manguinhos, né? Um está desenvolvendo uma vacina que ficou conhecida erroneamente como vacina chinesa, que é o Butantan, e outra vacina de Oxford, embora ambas tenham o princípio ativo, né, produzido e desenvolvido na China. Mas esses grupos são grupos que têm uma experiência em vacinas no Brasil com mais de 100 anos e com muito sucesso. O Brasil foi o primeiro país do mundo a erradicar a poliomielite. Poliomielite é a doença que causa paralisia infantil. A geração de vocês talvez não conheça ninguém que teve uma perna mais curta que a outra. Né? É curta sim, 10, 20 centímetros mais curto. No desenvolvimento, né? Crescimento, uma perna paralisa o crescimento e a outra continua crescendo e ele se torna uma pessoa com deficiência física. O Brasil foi o primeiro país no mundo a erradicar graças a esses nossos cientistas desses institutos que se não desenvolveram a vacina, foram capazes de aprender a produzir a vacina e produzir em larga escala. O Bill Manguinhos, né, ele foi criado pelo Oswaldo Cruz em 1900 e acho que zero, né, mais de 100 anos,
quando Oswaldo Cruz começou a erradicar a varíola lá no Rio de Janeiro, né? Então, fazer parte desse grupo de pessoas muito competentes, né, traz uma confiança, um grau de conforto, uma vontade de pertencer a um grupo, né? E isso cria coesão, que é uma sinergia positiva. Todo grupo precisa, todo grupo precisa de uma organização. É fundamental, né, que cada integrante saiba o que vai fazer, quais são suas responsabilidades e essas estarem divididas entre os integrantes, né, e como serão tomadas as decisões. Tem normas em função de que nem sempre há uma unanimidade da equipe quanto às medidas a serem tomadas, né? Então, se estabelecem normas justamente para que as pessoas saibam o que vai acontecer, como fazer, como proceder em determinados momentos, né? Bom, um grupo pode ter uma autogestão, capaz de se autocomandar, né, quando o líder não puder fazer parte. E outra questão importante são os calendários de reuniões, previamente definido, né, para analisar a evolução do projeto ao qual o grupo está encarregado. A comunicação tem um papel importante. Nós aprendemos que o líder que não consegue se comunicar com o grupo, isto é, passar uma informação e essa ser compreendida pelo grupo. Só há comunicação quando a coisa comunicada, né, seja entendida pelas outras pessoas. Aí eu gosto de brincar, o Chacrinha, vocês acham que nem... Não sei se vocês sabem quem foi esse personagem, né? Mas ele tinha essa frase: quem não se comunica se trumpica, né? Se dá mal. Bom, a boa comunicação requer disposição para ouvir de quem está recebendo, né? E disposição para todos falarem. Porém, a comunicação não pode virar uma bagunça. Então precisa se criar regras de participação, né, para que isso dê certo. E com a aula de hoje, estamos terminando o último tema a ser falado, né? Na nossa próxima aula ocorrerá a nossa prova. Então, até a próxima semana.